Leitura estratégica da resolução número 23.659 de 2021 do Tribunal Superior Eleitoral. Vou focar nessa leitura estratégica na seção 2 do alistamento, mas como é estratégico, vamos ver o capítulo 3 das operações do cadastro eleitoral, seção 1 das disposições gerais sobre as operações do cadastro eleitoral, artigo 22, serão efetivadas no cadastro eleitoral as seguintes operações: inciso 1, alistamento; 2, transferência; 3, revisão e 4, segunda via. Guarde bem o artigo 22 estratégico porque diz: serão efetivadas no cadastro eleitoral as seguintes operações: alistamento, transferência, revisão e segunda via. Artigo 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município. Guarde bem o artigo 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral, no alistamento e na transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município. Parágrafo 1º. A fixação do domicílio eleitoral, inclusive para fins de candidatura, retroagirá a data em que requerida a operação de alistamento ou transferência que tenha sido devidamente concluída, independentemente da data em que seja processado o lote do RAI ou venham a ser consideradas satisfeitas eventuais diligências. Parágrafo 2º. Na revisão e na segunda via, a data de fixação do domicílio eleitoral não será alterada. Artigo 24. A situação da inscrição eleitoral define sua disponibilidade para o exercício do voto e para a realização das operações do cadastro eleitoral. E será uma das seguintes: inciso 1. Regular quando a inscrição não estiver envolvida em duplicidade ou pluralidade e estiver disponível para o exercício do voto e habilitada para a transferência, a revisão e a segunda via. 2. Suspensa quando, em razão de conscrição ou de suspensão de direitos políticos, a inscrição estiver temporariamente disponível para o exercício do voto, mas habilitada para a transferência, a revisão e a segunda via. 3. Cancelada quando a pessoa incorrido em uma das causas de cancelamento previstas na legislação eleitoral, ficando a inscrição disponível para o exercício do voto e somente habilitada para a transferência ou a revisão nos casos previstos nesta resolução. 5. Coincidente quando estiver agrupada em decorrência de semelhança de dados biométricos ou biográficos, identificado em batimento e até a decisão da autoridade judiciária não puder ser objeto de transferência e revisão, figurando como: a linha A, não liberada se a inscrição coincidente não estiver disponível para o exercício do voto, e B, liberada se a inscrição coincidente estiver disponível para o exercício do voto. Guarde bem a linha A, não liberada se a inscrição coincidente não estiver disponível para o exercício do voto, e liberada se a inscrição coincidente estiver disponível para o exercício do voto. Inciso 5º. Incoincidente quando estiver agrupada em decorrência de batimento em razão de dados biométricos coletados na operação não coincidirem com o já existente no cadastro e até decisão da autoridade judiciária não puder ser objeto de transferência e revisão e figurar necessariamente como não liberada. Inciso 6º. Inexistente quando a inserção da inscrição no cadastro eleitoral for inviabilizada em decorrência de decisão da autoridade judiciária ou de atualização automática pelo sistema após o batimento, ficando indisponível para todos os fins. Artigo 25. É vedada a transferência e a revisão de inscrição envolvida em coincidência ou cancelada em decorrência de perda de direitos políticos ou por decisão da autoridade judiciária. Guarde bem o artigo 25 estratégico, porque diz: é vedada a transferência, a revisão de inscrição envolvida em coincidência ou cancelada em decorrência de perda de direitos políticos ou por decisão da autoridade judiciária. Artigo 26. Será admitida transferência e revisão com reutilização do número de inscrição cancelada por motivo de falecimento, duplicidade ou pluralidade, não exercício do voto em 3 eleições consecutivas e revisão de eleitorado, desde que comprovada a inexistência de outra inscrição liberada
não liberada, regular ou suspensa em nome da pessoa. Parágrafo 1º. Existindo mais de uma inscrição cancelada em nome da pessoa, nas condições previstas no caput deste artigo, deverá ser aproveitada a que foi utilizada para o exercício do voto pela última vez ou, na ausência dela, a mais antiga. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º deste artigo, caso já não registrado no histórico, o código relativo ao cancelamento por determinação da autoridade judiciária deverá ser comandado para as inscrições que não forem regularizadas. Artigo 27. Será admitido o restabelecimento de inscrição cancelada por equívoco em virtude de incorreto lançamento dos códigos ASE relativos a falecimento, decisão da autoridade judiciária e revisão do eleitorado. Parágrafo único. O restabelecimento será efetivado por meio de comando próprio e permitirá a utilização da inscrição para quaisquer operações. Artigo 28. Dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição, não serão recebidos requerimentos de alistamento, transferência ou revisão. Guarde meu artigo 28, explico nas provas. Dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição, não serão recebidos requerimentos de alistamento, transferência ou revisão. Parágrafo único. O recebimento dos requerimentos de que trata o caput deste artigo será retomado em todas as unidades de atendimento da Justiça Eleitoral em âmbito nacional após o processamento dos dados de eleição, com observância à data limite fixada na resolução que trata do cronograma do cadastro eleitoral. Seção 2 do alistamento, artigo 29. O alistamento será realizado quando a pessoa requerer inscrição em inciso 1. Em seu nome não for identificada inscrição em nenhuma zona eleitoral do país ou no exterior. Ou 2. A única inscrição localizada em seu nome estiver cancelada por determinação da autoridade judiciária. Artigo 30. A partir da data em que a pessoa completar 15 anos, é facultado seu alistamento eleitoral. Guarde bem o artigo 30. A partir da data em que a pessoa completar 15 anos, é facultado seu alistamento eleitoral. Parágrafo 1º. Nos anos em que se realizar eleições ordinárias, o alistamento de que trata o caput deste artigo deverá ser solicitado até o encerramento do prazo fixado para requerimento de operações do cadastro. Parágrafo 2º. O alistamento será requerido diretamente pela pessoa menor de idade e independe de autorização ou assistência de seu ou sua representante legal. Parágrafo 3º. O título eleitoral emitido nas condições deste artigo somente surtirá o efeito previsto no artigo 11 desta resolução, quando a pessoa completar 16 anos. Artigo 31. O alistamento eleitoral da pessoa analfabeta é facultativo. Guarde bem, o alistamento eleitoral da pessoa analfabeta é facultativo. Artigo 32. O alistamento eleitoral é obrigatório para as pessoas maiores de 18 anos, observadas quanto à aplicação de sanção por alistamento tardio, o disposto no artigo 33 desta resolução. Parágrafo único. Tendo em vista a vedação constitucional ao alistamento eleitoral, não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório aos conscritos, considerando o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 35 desta resolução. Então, guarde bem o parágrafo único, porque diz: tendo em vista a vedação constitucional ao alistamento eleitoral, não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório aos conscritos, considerando o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 35 desta resolução. Artigo 33. Incorrerá em multa a ser imposta pelo juízo eleitoral e cobrada no ato do alistamento a pessoa brasileira, inciso nata, nascida em território nacional, que não se alistar até os 19 anos. 2. Nata, nascida em território nacional ou nascida no exterior, filha de brasileiro ou brasileira registrada em repartição diplomática brasileira, que não se alistar até os 19 anos. E 3. Naturalizada maior de 18 anos, que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Parágrafo 1º. Não se aplica a sanção prevista no caput deste artigo, a linha A.
a pessoa brasileira nata que requerer sua inscrição eleitoral até o 151 dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos, na hipótese do inciso 1 deste artigo, ou a data em que se completar 1 ano de sua opção pela nacionalidade brasileira, na hipótese do inciso 2 deste artigo. E B, a pessoa que se alfabetizar após a idade prevista no artigo 32 desta resolução. E C, a pessoa que declarar perante qualquer juiz eleitoral sob as penas da lei seu estado de pobreza. Parágrafo 2º. A não apresentação dos documentos que comprovem a data da opção ou da aquisição da nacionalidade brasileira nos termos dos incisos 2 e 3 acarretará a cobrança da multa da pessoa alistanda maior de 19 anos, mas não impedirá seu alistamento em condições idênticas à das demais pessoas brasileiras. Artigo 34. Para o alistamento, a pessoa requerente apresentará um ou mais dos seguintes documentos de identificação. Inciso 1. Carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional. 2. Certidão de nascimento, de casamento expedida no Brasil ou registrada em repartição diplomática brasileira e transladada para o registro civil conforme a legislação própria. 3. Documento público do qual se infira ter a pessoa requerente a idade mínima de 15 anos e do qual constem os demais elementos necessários à sua qualificação. 4. Documento congênere ao registro civil expedido pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. 5. Documento do qual se infira a nacionalidade brasileira originária ou adquirida da pessoa requerente. 6. Publicação oficial da portaria do Ministro da Justiça e o documento de identidade que trata os artigos 22 do Decreto 3.927/2001 e o parágrafo 5º da Lei 7.116 de 83 para as pessoas portuguesas que tenham obtido o gozo dos direitos políticos no Brasil. Parágrafo único. A apresentação de mais de um documento somente será exigível nas situações em que o primeiro documento apresentado não contenha por si só todos os dados para os quais se exige a comprovação. Guarde bem o parágrafo único. A apresentação de mais de um documento somente será exigível nas situações em que o primeiro documento apresentado não contenha por si só todos os dados para os quais se exige comprovação. Artigo 35. A apresentação de certificado de quitação militar somente é obrigatória para alistandos do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos. Parágrafo 1º. Para os fins do caput, apenas se consideram conscritos nos termos da legislação militar os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que completarem 19 anos de idade, os quais compõem a classe chamada para a seleção, tendo em vista a prestação do serviço militar inicial. Parágrafo 2º. Pode-se alistar eleitor independentemente da apresentação do certificado de quitação correspondente o brasileiro para o qual a linha A ainda não tenha se iniciado o período de conscrição, ainda que completados 18 anos esteja em curso o prazo de apresentação ao órgão de alistamento militar, e a linha B, após 31 de dezembro do ano que completar 45 anos, tenha findado o período de conscrição, mesmo que permaneça sujeito ao serviço militar obrigatório nos termos da legislação militar. Parágrafo 3º. Em caso de eleitor alistado antes do início do período de conscrição, a inscrição eleitoral terá seus efeitos suspensos uma vez comunicado pela autoridade competente o início da prestação do serviço militar inicial obrigatório. Parágrafo 4º. Se tiverem cumprido suas obrigações militares no país de sua nacionalidade anterior, o brasileiro nato que tenha optado pela nacionalidade brasileira e o brasileiro naturalizado são obrigados, enquanto pertencerem às classes conscritas, a apresentar no alistamento o certificado de dispensa de incorporação previsto na legislação militar. Parágrafo 5º. O certificado de quitação militar poderá ser exigido para fins de inativação do ASE correspondente à suspensão dos direitos políticos quando a comunicação não houver ocorrido por meio próprio. Parágrafo 6º. Não se exigirá certificado de quitação militar da mulher transgênera, ainda que até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos
Seu registro civil indica o gênero masculino. Guarde bem o parágrafo 6º estratégico. Não se exigirá certificado de quitação militar da mulher transgênera, ainda que até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos, seu registro civil indica o gênero masculino. Parágrafo 7º. Será exigido o certificado de quitação militar do homem transgênero que tenha retificado o gênero em seu registro civil até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos. Parágrafo 8º. O documento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para fins de complementação dos documentos de identificação previstos no artigo 34 desta resolução. Artigo 36. A atribuição do número de inscrição à pessoa alistanda será feita de forma automática pelo sistema, observado o exposto neste artigo. Parágrafo único. O número de inscrição será composto por até 12 algarismos assim discriminados. A linha A. Os 8 primeiros algarismos serão sequenciados, desprezando-se na emissão os zeros à esquerda. A linha B. Os 2 algarismos seguintes serão representativos da unidade da federação de origem da inscrição, conforme códigos constantes da seguinte tabela. Guarde bem o artigo 36, porque é estratégico, porque diz: a atribuição do número de inscrição à pessoa alistanda será feita de forma automática pelo sistema, observado o disposto neste artigo. O parágrafo único diz: o número de inscrição será composto por até 12 algarismos assim discriminados. A linha A. Os 8 primeiros algarismos serão sequenciados, desprezando-se na emissão os zeros à esquerda. Os 2 algarismos seguintes serão representativos da unidade da federação de origem da inscrição, conforme códigos constantes da seguinte tabela: 01, São Paulo; 02, Minas Gerais; 03, Rio de Janeiro; 04, Rio Grande do Sul; 05, Bahia; 06, Paraná; 07, Ceará; 08, Pernambuco; 09, Santa Catarina; 010, Goiás; 10, Goiás; 11, Maranhão; 12, Paraíba; 13, Pará; 14, Espírito Santo; 15, Piauí; 16, Rio Grande do Norte; 17, Alagoas; 18, Mato Grosso; 19, Mato Grosso do Sul; 20, Distrito Federal; 21, Sergipe; 22, Amazonas; 23, Rondônia; 24, Acre; 25, Amapá; 26, Roraima; 27, Tocantins; 28, Exterior ZZ. A linha C. Os 2 últimos algarismos constituirão dígitos verificadores determinados com base no módulo 11, sendo o primeiro calculado sobre o número sequencial e o último sobre o código da unidade da federação, seguido do primeiro dígito verificador. Vamos recapitular o parágrafo único do artigo 36, porque diz: o número de inscrição será composto por até 12 algarismos, assim discriminados. Os 8 primeiros algarismos serão sequenciados, desprezando-se na emissão os zeros à esquerda. Os 2 algarismos seguintes serão representativos da unidade da federação de origem da inscrição, conforme códigos constantes da seguinte tabela: 01, São Paulo; 02, Minas Gerais; 03, Rio de Janeiro; 04, Rio Grande do Sul; 05, Bahia; 06, Paraná; 07, Ceará; 08, Pernambuco; 09, Santa Catarina; 10, Goiás; 11, Maranhão; 12, Paraíba; 13, Pará; 14, Espírito Santo; 15, Piauí; 16, Rio Grande do Norte; 17, Alagoas; 18, Mato Grosso; 19, Mato Grosso do Sul; 20, Distrito Federal; 21, Sergipe; 22, Amazonas; 23, Rondônia; 24, Acre; 25, Amapá; 26, Roraima; 27, Tocantins; 28, Exterior, representado pela letra ZZ. A linha C. Os 2 últimos algarismos constituirão dígitos verificadores determinados com base no módulo 11, sendo o primeiro calculado sobre o número sequencial e o último sobre o código da unidade da federação, seguido do primeiro dígito verificador. Seção 3 da transferência, artigo 37.
A transferência será realizada quando a pessoa desejar alterar seu domicílio eleitoral em conjunto ou não com eventual retificação de dados ou regularização de inscrição cancelada e for encontrado em seu nome em município diverso ou no exterior, número de inscrição regular, suspensa ou se cancelada por motivo que permita sua reutilização. Artigo 38. A transferência só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências. Inciso 1. Apresentação do requerimento perante a unidade de atendimento da Justiça Eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação vigente. 2. Transcurso de pelo menos um ano do alistamento ou da última transferência. 3. Tempo mínimo de 3 meses de vínculo com o município, dentre aqueles aptos a configurar o domicílio eleitoral, nos termos do artigo 23 desta resolução, pelo tempo mínimo de 3 meses, declarado sob as penas da lei pela própria pessoa. Inciso 4. Regular cumprimento das obrigações de comparecimento às urnas e de atendimento a convocações para auxiliar nos trabalhos eleitorais. Parágrafo 1º. Os prazos previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo não se aplicam à transferência eleitoral de, alínea A, servidor ou servidor público, civil e militar ou de membro de sua família por motivo de remoção, transferência ou posse. E B, indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, trabalhadoras e trabalhadores rurais, safristas e pessoas que tenham sido forçadas em razão de tragédia ambiental a mudar de sua residência. Parágrafo 2º. Não comprovada de plano a regularidade das obrigações referidas no inciso 4 deste artigo e não sendo caso de isenção, será cobrada do eleitor ou da eleitora multa no valor arbitrado pelo juízo da zona eleitoral de sua inscrição. Parágrafo 3º. Se a multa devida por ausência às urnas ou por desatendimento a convocações para os trabalhos eleitorais ainda não tiver sido arbitrada pelo juízo eleitoral competente, o eleitor ou a eleitora poderá optar desde logo por reconhecê-la no valor máximo não descumprido previsto na legislação. Parágrafo 4º. Feito o pagamento da multa, será concluída a transferência e, se for o caso do parágrafo 3º deste artigo, será feita a comunicação ao juízo competente com vistas à extinção de eventual procedimento administrativo em que se apure a situação de mesário faltoso. Seção 4 da revisão, artigo 39. Será realizada a operação de revisão quando a pessoa necessitar, inciso 1, alterar o local de votação no mesmo município, ainda que não haja mudança de zona eleitoral. 2, retificar os dados pessoais. Ou 3, nas hipóteses em que for permitida a reutilização do número de inscrição, regularizar a situação de inscrição cancelada. Parágrafo 1º. A revisão poderá ser processada independentemente da existência de pendência relativa às obrigações referidas no inciso 4 do artigo 38 desta resolução, hipótese na qual não inativará o comando ASE respectivo. Parágrafo 2º. Provimento da Corregedoria Geral Eleitoral especificará as hipóteses do inciso 2 deste artigo. Parágrafo 3º. A retificação ou atualização de dados pessoais que não sejam utilizados para fins de batimento e que não impactem o exercício do voto dispensarão a operação de revisão, podendo ser feitas mesmo após o termo final previsto no artigo 28 desta resolução, mediante simples comando do ASE respectivo. Alínea A, de ofício, à vista de documento comprobatório. B, por compartilhamento de dados autorizado pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral na forma do parágrafo 3º do artigo 9º desta resolução. Ou C, a pedido do eleitor ou da eleitora. Seção 5 da segunda via, artigo 40. No caso de perda, extravio, inutilização ou dilaceração do título eleitoral, a pessoa que possui inscrição regular ou suspensa poderá requerer ao juízo do seu domicílio eleitoral a expedição de segunda via do título eleitoral. Parágrafo 1º. A operação de que trata o caput deste artigo não possibilitará a alteração de dados constantes do cadastro eleitoral, o que poderá ocorrer após a retificação de dados, aqui alude o parágrafo 3º do artigo 39 desta resolução. Parágrafo 2º.
Alternativamente, a segunda via poderá ser emitida via digital do título eleitoral por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral ou reimpresso o documento a partir do sítio eletrônico do Tribunal Eleitoral. Parágrafo 3º. A emissão de segunda via se dará a qualquer tempo e poderá ser efetivada mesmo se existir pendência relativa às obrigações referidas nos incisos 4 do artigo 38 desta resolução, hipótese na qual não se inativará o comando ASE respectivo. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Lembre-se de que você não vai desistir do seu sonho. O grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, assistindo, persistindo, insistindo e plantando a boa semente todos os dias dos estudos. E no tempo certo você vai colher excelentes frutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom em amar você. Vem com o Robson, concurso, juntos vamos vencer. Até o próximo vídeo. Querendo Deus, força e honra. E amém.